Porquê que é importante entender o medo de falhar? Porque quando tu entendes esse medo, de onde é que ele veio, qual é a origem, porque é que tu sentes esse medo, tu consegues trabalhar em ti. Olá, olá, aqui estamos nós para mais uma coleção de vídeos aqui no Gerando Clareza. Vocês sabem que eu adoro trazer clareza e gerar clareza quando a nossa mente só nos traz confusão. Hoje vamos falar sobre o medo de falhar. Isto até é pesado dizer, medo de falhar. Muito bem, vamos só começar por apresentar. Quem me conhece já sabe quem eu sou, mas eu deixo aqui a minha apresentação. Eu sou Eunice Pinheiro, terapeuta holística e também formadora da terapia quarta dimensão. E adoro trazer consciência dentro dos meus conteúdos e por isso hoje vamos falar aqui do medo de falhar. Há muito conteúdo aí dentro dos meus vídeos acerca do medo e como o medo é paralisante e como o medo pode nos destruir e tirar-nos as nossas metas e os nossos objetivos. O medo de falhar não deixa de ser também um medo bastante acentuado em nós, porque muitas das vezes por falta de conhecimento, por falta de segurança, nós não arriscamos fazer aquilo que nós queremos e continuamos na nossa zona de conforto, não dando hipótese nenhuma de mudar e de alterar e de fazer coisas novas na nossa vida que a gente quer tanto porque temos medo de falhar. Vamos então falar do medo de falhar. Bora lá! Então, o que é o medo de falhar? O medo de falhar é aquele medo que nós temos de errar. Quando a gente já está a pensar nas consequências antes de fazer, já nos estamos a sabotar antes de entrar em ação, porque já temos uma data de possibilidades de que aquilo pode dar errado. E muitas das vezes isso é tudo a nível do nosso racional, é tudo a nível da nossa mente e nós temos que começar desde já a pensar que o medo também serve para nos proteger. O medo é algo que também não é tão negativo assim e vamos sempre olhar para o lado positivo. O que é o medo? Se o medo, de quando estamos em perigo iminente, não existisse, nós corríamos riscos diários dentro da nossa vida porque não nos conseguimos proteger e não entrávamos em alerta. Vocês sabem que o medo está lá dentro, ele aparece, ele bate ali para nós ficarmos em alerta. Cuidado! É um sinal de perigo que está ali e tu vais tomar mais atenção e evitar que te magoes e que até percas a tua própria vida. Reparem, se nós não tivéssemos essa sensação de medo quando vamos a conduzir, ninguém ia ter cuidado, ninguém ia respeitar sinais, ia ser tudo a andar para a frente porque ninguém tinha medo. E como ninguém tem medo, há o risco de haver acidentes e até pormos a nossa vida em perigo. Se vamos para uma falésia, lindo ver a falésia, mas se tu não tiveres medo, tu vais-te aproximar do abismo, podes cair e acontecer coisas que não são para aqui agora chamadas, mas que esse medo te protege sim, até pelo instinto da sobrevivência. Portanto, o medo de errar é um medo que não é racional, não é um medo que esteja ali para te proteger, é antes sim um medo que te vai prejudicar e fazer procrastinar coisas interessantes na tua vida. Escolhas grandiosas que tu queiras fazer, o medo de falhar pode sim bloquear-te. E é por isso que nós estamos aqui a aprofundar e vamos descortinar o medo de falhar. Muitos de nós somos pessoas muito autocríticas. Nós queremos que seja tudo perfeito. Nós não aceitamos que seja menos que perfeito. E o medo de falhar logo aí aumenta e é desproporcional àquilo que tu podes fazer. Portanto, uma das coisas que temos que ter sempre em mente quando nós já temos esse espaço do medo de falhar bem preenchido aqui dentro de nós, nós vamos ter que começar a ter cuidado e construir ali confiança dentro de nós. Deixar que aquela insegurança, por não termos conhecimento, por não sabermos se vamos ser julgados, por estarmos com medo do desconhecido, do que é que vem ali para a frente,
isso vai ter que ser minimizado para que os nossos objetivos entrem em ação. Vou-vos dar aqui um exemplo. Quantos e quantos de nós queremos abrir, por exemplo, um negócio e nós começamos a pensar, começamos a estudar, a ver o mercado, como é que pode ser, como é que não pode ser, onde é que vamos abrir, o que é que seria bom fazer. E começa-se a instalar um medo, e esse medo de errar, porque a nossa confiança está abaixo da nossa insegurança, e a insegurança começa a tomar conta de nós, começa a controlar os nossos pensamentos. Será que fazes bem? Será que fazes mal? Vê lá, cuidado, não está bom tempo para isso, esta altura agora é da gente guardar-se, e começa a haver ali vários pensamentos que vão te autossabotar na conquista das tuas metas, dos teus sonhos. Começa-te ali a introduzir aquele medo de falhar, a trazer-te insegurança, onde tu acabas por não entrar em ação. Pior, és capaz até de pedir conselhos aos outros, a precisares da aprovação dos outros para que esse medo de errar seja minimizado. E nem sempre isso é contribuição para ti. Porquê? Porque se tu tens medo de falhar, o outro que te vai dar o conselho tem medo ainda, apercebe-se do teu medo e vai ter medo de te estar a incentivar para uma coisa que tu já tens medo de falhar, porque tu não acreditas e não estás confiante que aquilo é mesmo para ti. Portanto, aqui a primeira dica que eu vos deixo para começarmos a reduzir o medo de falhar é: pensa, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Portanto, não deixes nunca que esse medo te congele na tua vida. Bora lá! Muitas das vezes as consequências ainda põem mais medo do que antes de fazermos. Quando nós começamos a pensar nas consequências daquela ação que nós queremos muito, mas que temos medo que não dê certo, começamos a pensar no que é que vai correr mal e nós expomos várias hipóteses e estamos completamente a autossabotar a nossa coragem, a nossa confiança, para termos tudo ali que nos diga: não faças. Tu tens medo de falhar, tu vais falhar, e é isso que acontece quando nós deixamos que o nosso pensamento tome controle sobre a situação. Bora lá, as consequências, vamos errar pequeno, vamos aprender a dividir essas coisinhas bem partidinhas para termos conquistas pequenas, mas que nos levem ao ponto que nós queremos chegar. Então bora lá, podemos distinguir os medos. Quais os diferentes medos? Os medos podem variar de intensidade e de impacto. Porquê? Porque cada um de nós somos diferentes, temos experiências de vidas diferentes e cada um de nós vai armazenar essas sensações de medo de falhar de formas diferentes. Posso-vos dizer desde já, e que tenho quase a certeza, que se tu és uma pessoa que tens medo de falhar e que esse medo te paralisa, provavelmente tu aí na tua infância ou na tua adolescência ou mesmo na tua fase adulta tiveste um evento traumático que foste, sim, humilhada, constrangida, ficaste embaraçada com algo que tu propuseste a fazer e falhou. Porquê? Porque isso ficou lá bem guardado e deu força e poder para que esse medo ainda cresça mais. Vê lá a importância que é de nós não termos aquela coisa de pensar: ok, eu falhei e acabou isto. Não, nós falhámos nisto, o que é que a gente falhou? Vamos reconhecer onde é que falhámos e vamos melhorar. Por isso é que eu gosto daquela frase: feito é melhor que perfeito, porque quando tu começas a fazer, tu vais melhorando pelo caminho, tu vais tentando melhorar sempre para que aquilo fique como tu desejas. E como vais melhorando e vais fazendo e vais atingindo, são passinhos pequeninos para tu poderes chegar ao ponto que tu querias com sucesso absoluto. Lembrem-se também que o medo de falhar é um medo irracional, é um medo que é uma fobia, acaba por ser uma fobia devido ao tal evento ou ao trauma que tu já passaste e que acrescentaste, guardaste com uma intensidade isso dentro de ti, e cada vez que te propões a fazer algo diferente, tu tens medo de falhar e arranjas formas de te autossabotar. Portanto, lembra-te sempre que isso não é um medo que te está a livrar de um perigo, não é um medo que te põe em alerta,
é um medo que te bloqueia e por isso nós temos que conseguir ultrapassá-lo. Porquê é que é importante entender o medo de falhar? Porque quando tu entendes esse medo, de onde é que ele veio, qual é a origem, porque é que tu sentes esse medo, tu consegues trabalhar em ti. Portanto, o primeiro passo é aceita. Aceita que tens esse medo. E bora, vamos para a frente com aquilo que nós temos. Nós somos seres humanos que temos defeitos e temos qualidades. E há parte de nós que é mais fragilizada, é mais vulnerável. E da forma como tu guardaste esse medo de falhar aí dentro de ti, pode estar a influenciar sim, o teu projeto de vida, o teu propósito de vida realizado. Portanto, aqui no Gerando Clareza, eu quero ver se tu consegues perceber aí na tua casa como é que isso está-se a passar. Se tens medo de falhar em alguma coisa, começa a pensar no que é que tu tens medo de falhar. Ponto 1. Porquê é que tu tens medo de falhar? Ponto 2. Aceita que tens esse medo de falhar e que te vais organizar conscientemente, planejar passinhos mais pequeninos para que isso não aconteça. Percebe se já falhaste, como é óbvio que todos nós temos o direito de errar, todos nós estamos cá a aprender e estamos num processo de aprendizagem e quando nós aceitamos isso, esse medo de falhar perde espaço dentro de nós, porque nós temos o direito de errar. Nunca ninguém disse que tínhamos que ser perfeitos. Porque é que nós achamos que temos que ter tudo sempre perfeito? Não pode ser assim, não é assim e não deve ser assim. Portanto, aceita que tens esse medo gigantesco de falhar e vamos partir esse medo devagarinho para reduzir esse espaço que ele ocupa dentro de nós. Bora lá, vamos para a próxima pergunta que eu pus aqui para falarmos sobre o medo de falhar. Pronto, outro aspecto que eu queria dizer, se não houver aspectos traumáticos, nenhum evento, não te aconteceu, por exemplo, apresentares um trabalho, tens um trabalho de grupo para apresentar na tua escola e esse trabalho estás preparado, mas chega a hora H, dá-te aquele nervoso, ficas todo tremeliques, completamente desaustinada e não consegues apresentar aquele trabalho, os teus colegas estão-se a rir de ti, estão-te a julgar e tu ficas super embaraçado e que a noção falhei. E a partir desse momento, tu começas a construir uma nova realidade de ti própria que tu não te podes pôr mais, nem te sujeitares mais a fazer algo que tu nunca fizeste. Por exemplo, e vou-te dizer que muitas das vezes quando os pais são muito rígidos e muito perfeccionistas e não aceitam que tu falhes, isso faz com que tu tenhas ainda mais medo de falhar. Portanto, tenham aí atenção às meninas que ainda são mães e que têm crianças pequeninas, ensinem os vossos filhos a aceitar que errar é humano. Ensinem os vossos filhos que está tudo bem se não correu a 100%. O mais importante é que foi feito. Porque quando nós começamos a fazer, nós vamos entrar num processo de aprendizagem para melhorar aquilo que nós estamos a fazer, ok? Portanto, qual é o maior benefício de trabalhar esse medo de falhar? Além de te desenvolveres como ser humano, como pessoa, começas-te a conhecer, aceitas que tens esse medo, começas a perceber como é que o teu corpo reage a esse medo. Como é que tu consegues controlar esse medo? É com a respiração, é com estar presente, é com te preparares diferente, de uma outra forma. Começas-te a pôr à disposição para o fazer e preparares-te a ti como pessoa para mudares as atitudes perante o ocorrido. Errar e errar pequeno. Quando a gente erra pequeno, não é assim a consequência, não é assim tão grave. Vamos dar aqui um exemplo. Nós queremos a julgar ou apostar em ações. Imagina, não percebemos nada de ações, mas nós queremos muito apostar. Vamos apostar o nosso dinheiro todo? Claro que não. Claro que não vamos entregar o nosso dinheiro todo, por exemplo, se nós não sabemos como é que aquilo fica e esse medo de falhar aumenta. Então o que é que eu te aconselho? Se queres mesmo, estás decidida a apostar em ações de uma empresa ou de outra e queres tentar fazer isso, aposta pequeno e vai vendo como é que as coisas funcionam. As consequências, se errares nessa situação, vão ser menores do que se tu apostares tudo o que tens e poderes perder tudo. Portanto, faz pequeno, mas vai fazendo para que o medo de falhar seja completamente aniquilado no processo de ir fazendo devagarinho aquilo que tu te propões. Bora lá!
Portanto, se fizeres de uma forma organizada e consciente, por exemplo, Eunice, quando desenvolvi aqui as minhas redes sociais e decidi que queria ir para as redes sociais e apresentar-me ao mundo como terapeuta, o que é que aconteceu? Borboletas no meu estômago começaram a surgir porque eu não sabia gravar vídeos. Eu não tinha a noção como é que eu iria fazer, eu não gostava da minha imagem, eu estava numa autocrítica constante. Eu estava a tentar ser perfeita para vir fazer um vídeo e isso estava-me a começar a incomodar, porque eu gravava e ao fim de 3 segundos ligar a câmera já estava a desligar porque olhei para o sítio errado, porque mexi no cabelo, porque cocei o olho, por exemplo, e isso estava-me a trazer uma frustração e uma ansiedade muito grande. Como é que eu, que tinha decidido que queria entrar nas redes sociais, queria vir para o YouTube fazer vídeos, como é que eu iria fazer isso se eu estava com tanta expectativa em relação à minha pessoa a fazer vídeos em que entrava num julgamento e numa autossabotagem enorme? Não podia ser. Foi então que eu fui estudar e analisar porquê que eu tinha este medo tão grande de falhar a nível dos vídeos. E vou-vos dizer que já sei porquê. Eu comecei a analisar e eu sempre achei que eu não sou de todo uma modelo, eu não sei falar corretamente, muitas das vezes em vez de dizer nós, eu digo gente, a gente, por exemplo, eu sei que erro, mas tenho o hábito, por exemplo, de dizer a gente, em vez de pôr o nós. E o que é que acontece? Cada vez que eu vejo um vídeo em que eu refiro-nos a nós e eu digo gente, eu sinto que falhei, mas continuo a dizer para mim, ok, tenta emendar isso para a próxima. Está ok errar. Tu és um ser humano, tu podes errar. Tens que aprender que podes errar e aceita isso. Quando a gente aceita que esse medo está cá, nós começamos a construir diferentes formas de combater isso dentro de nós, ok? Bora lá! Onde é que as pessoas mais erram? Onde é que eu poderia errar? Quando eu comecei a ver que naqueles vídeos que eu comecei a fazer e eu não os publicava porque eu coçava o olho, ou eu falava errado, ou eu punha-me a pensar no que é que eu tinha que dizer e não publicava aqueles primeiros vídeos, eu comecei a procrastinar a minha entrada nas redes sociais e no YouTube. Eu já podia ter desde 2017 vídeos no YouTube e só comecei a trazê-los quase em 2019, porque durante 2 anos eu andei a praticar e a cancelar, a praticar e a deletar, a fazer os meus vídeos, mas não os publicava. Eu não queria ser vista pelas outras pessoas. Eu tinha esse julgamento e autossabotava-me em todos os vídeos que eu fazia. E então, começando a analisar isso em mim e porquê é que eu tinha tanto medo? Porque eu tinha medo do julgamento dos outros, eu tinha medo do julgamento da família, eu tinha medo do que é que vocês todos podiam pensar de mim. E percebi que eu tinha que mudar isso aqui em mim, porque não é aquilo que eu estou a apresentar aqui, não é a minha imagem, não é aquilo que eu estou, da forma como eu falo, se digo um erro ou não. Não é isso que é importante aqui. É importante é aquilo que chega para vocês, aquilo que eu passo para vocês e que vocês possam evoluir com aquilo que eu digo e não com aquilo que eu sou. Porque se eu estou a coçar o meu olho, não vai incomodar de qualquer forma aí a tua visualização. Fica bonito? Não. Eu vou tentar não coçar o meu olho. Eu vou tentar olhar para a câmera direitinha. Eu vou tentando errar pequeno para cada vez mais eu conseguir ultrapassar este meu erro de falhar. Eu não vou estar na expectativa do que é que vocês vão pensar e não vou pôr a minha expectativa alta, porque a minha ideia aqui não é passar uma imagem de uma top model. A ideia aqui é passar o meu conhecimento para vocês e eu vou fazendo isso todos os dias da minha vida. Praticando. Há de haver um dia que eu não vou ter medo de fazer os vídeos e gravo. E pronto, e foi assim que começou. Portanto, não vou deixar que esse medo de falhar me faça entrar em procrastinação, é aquela sensação que tu nunca fazes nada daquilo que te propões, adias para o dia seguinte, chega no dia seguinte e voltas a adiar. Sabem daquela história que é, na próxima segunda-feira começo? É mais ou menos isso. E eu comecei a cortar isso na minha vida.
quero fazer vídeos, é hoje que eu vou fazer, fique bem ou fique mal, eu vou fazer e vou sim fazer eles irem para pôr a minha voz no mundo, porque quando eu começar a pôr a minha voz no mundo, eu também me comprometo que tenho que melhorar aquelas pequenas coisinhas que eu falho no vídeo, que eu sei que sim, que eu já aceitei, que eu sou assim e que vou melhorando. Pronto, vamos lá. E então quais são os efeitos colaterais? Então pode levar a um extremo perfeccionismo, o medo de falhar não te deixa fazer nada, tu entras num extremo perfeccionismo em que tu não vais fazer nada e vais ficar ansioso e estressado porque não fizeste. Portanto, não fazes porque tens medo e depois entras num ciclo de ansiedade e de stress porque procrastinaste mais uma vez essa situação, seja lá qual for o teu medo de falhar. Vamos embora. E não entras num desenvolvimento pessoal contigo próprio. Porquê? Porque quando tu te propões a fazer algo, tu vais sim fazer. Mesmo que falhes, faz pequenino. Parte em metas pequeninas. Vou-te dar aqui um exemplo, por exemplo, de um negócio. A Eunice quer abrir um negócio e ela tem medo de falhar. Ela tem medo de estar a abrir um negócio nesta altura do campeonato, que está tudo tão difícil. E o que a Eunice pode fazer? Vai perguntar a outras pessoas. E eu, ao perguntar a outras pessoas, mais uma vez, eu vou estar à espera da aprovação da outra pessoa sobre aquela situação. Eu vou estar a sujeitar a minha meta, o meu objetivo, aquilo que eu tenho medo de falhar e que já é aqui bastante espaçoso dentro de mim, eu vou pôr na mão de outra pessoa que ela tem as próprias crenças dela e os próprios medos em me avaliar. E não é assim que nós temos que funcionar. Aceita que tens medo, vai devagarinho, queres abrir um negócio, começa a fazer um estudo no mercado, começa a ir devagarinho, faz um investimento com consequências menos desastrosas caso dê errado, sujeita-te a coisas pequeninas, começa-te a conhecer, desenvolve, ganha conhecimento sobre essa situação que tu tens medo, porque quando nós nos sentimos seguras e confiantes daquilo que estamos a fazer, o resto, esses efeitos colaterais, ficam afastados de nós, porque são pequenas coisas que tu depois vais melhorando. Lembra-te, feito é melhor que perfeito. Nunca se esqueçam disso. Outra coisa que eu queria falar. Como é que eu cheguei a esta conclusão? Porque depois de eu fazer os primeiros vídeos, eu comecei a corrigir, sim, o que é que eu podia mudar e eu comecei a ter mais atenção nessas situações. E ao melhorar todos os dias, mais um bocadinho aquilo que eu falhava, eu comecei a construir confiança dentro de mim. E quando nós sentimos confiança, aquele medo passa a ser leve. O medo de falhar, que era uma fobia, passa a ser um medo só de alerta. Passa a ser só um medo de nervoso, estás a fazer algo novo e não algo que te paralise. Portanto, aqui é como tu podes, aquele medo de falhar paralisante, congelante, como é que a gente vai reduzindo simplesmente a uma pequena ansiedade para começarmos. Concentra-te, aceita que tens esse medo, vai ver o invento, vai ver nesse invento há um trauma que tenhas passado, aonde é que tu passaste, por exemplo, aquela tua primeira falha que tu erraste, quem é que estava a assistir, o que é que tu ouviste, o que é que tu absorveste daquilo, como é que tu ficaste embaraçado. E se tu fores a esse evento, que até pode ser um bocadinho doloroso, se necessitares até de terapia ou de alguma meditação para limpar os medos em ti, alguma técnica, também é bom fazeres terapia para esse medo não parar a tua vida. Porque todos os medos que nos bloqueiam, que nos congelam, esses medos estão a estagnar-nos. Portanto, e ninguém tem que ficar estagnado na vida devido a medos, tá bem? A gente só tem que estagnar a nossa vida para aqueles medos que nos põem em perigo iminente de sobrevivência, tá bem? Os outros medos podem ser tratados em terapia, pode ser tratado por ti própria, analisa, vê esses medos, onde é que eles te estão a parar, como é que eles te deixam vazia e sem propósito nenhum, porque cada vez que tu te propões a qualquer coisa e esse medo vem, tu entras no processo de procrastinação, autossabotagem e não fazes. O que é que vem a seguir? Frustração porque não fizeste.
a ansiedade se fizeste errado. E tudo isso entra ali num ciclo de gerenciar emoções que tu podes e deves analisar com muito cuidado para que nada te bloqueie de tu andares com a tua vida para a frente. Portanto, o medo de errar é um medo que dá sim para transformar, é um medo que dá sim para trabalhar e que se tu rapidamente identificares e aceitares que tens esse medo e olhares para esse medo com forma de encontrares uma solução com estratégia, com planeamento e consciente, fazer coisinhas mais pequeninas até chegar lá ao sítio, tu consegues ultrapassar isso com muita facilidade e deixares de sentir presa, bloqueada em algo que te está a fazer entrar em procrastinação. Porque todas as pessoas têm objetivos, todos nós temos metas na nossa vida, todos. Porque se nós não tivermos, estamos num vazio. Concordam comigo? Quem não tem um objetivo de vida, quem acorda de manhã sem um objetivo, essa pessoa não está a viver a sua vida em pleno. Essa pessoa está a sobreviver dentro da sua própria vida. Portanto, não deixem que o medo de falhar vos traga para um espaço vazio e sem propósito, tá bem? Vejam isso muito a sério, porque é um medo que dá para tratar. Se for um medo muito exagerado e que seja fobia, procura uma terapeuta. Entra num processo de autoanálise, desenvolvimento pessoal, que isso vai fazer diferença na tua vida. E tu, em cada vez que tu conseguires atingir uma pequena meta, conseguiste ligar a câmara, conseguiste manter, por exemplo, 5 minutos aí. Estou a dar o exemplo da câmara porque foi assim que eu comecei a ultrapassar o meu medo. 5 minutos que eu consegui estar a falar com a câmara e não tive aquela sensação que falhei, que errei, que disse tudo errado. Esses primeiros 5 minutos eu celebrei, eu fiquei muito mais contente e vamos aumentar o tempo. E aí o Eunice começou a fazer vídeos maiorzinhos, e vídeos maiorzinhos, e vídeos maiorzinhos. E eu agora consigo estar 20, 25 minutos, meia hora aqui a falar com vocês, sem conseguir entrar num grande julgamento, numa grande ansiedade comigo própria e que isso não me traga transtornos. Porque a ideia é: aceita-te, conhece-te, trabalha o que tu não gostas, trabalha o que tu não queres manter na tua vida, porque é possível, é seguro e é divino nós ultrapassarmos tudo. Nesta vida é para nós aprendermos. E a gente aprende a cada dia que se desafia. Se a gente já faz, se nós já fazemos sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, e aquilo já é hábito, a gente já nem dá conta que faz. E, portanto, aquilo é um hábito. E nós não temos medo de fazer sempre a mesma coisa. O medo vem quando é algo que a gente faz pela primeira vez, quando é algo que a gente não conhece a consequência daquilo. E é muito fácil sabotar-nos, autossabotar-nos com desculpas e mais desculpas para não sair do nosso círculo que estamos habituados, da nossa zona de conforto. E quando tu sais da tua zona de conforto e consegues atingir certos objetivos, certos patamares, esses medos começam a ser aniquilados e tu vais te sentir merecedora daquilo que vem. Portanto, medo de falhar, para nós, a partir de hoje, deste vídeo, é para começar a ser acolhido, aceita. Ok, eu tenho medo de falhar. Aonde? Qual é o motivo? Qual é o problema? Aonde é que eu tenho medo de falhar? O que é que eu não faço porque eu tenho medo de falhar? O que é que me está a bloquear? Aonde é que eu já senti este medo de falhar, por exemplo? Se precisas de uma terapeuta, vai e procura uma terapeuta que te ajude neste processo. Se achas que consegues tentar sozinha, vai, faz coisinhas pequeninas. Faz coisinhas pequeninas. Esse medo é o medo de ir para a rua. Há pessoas que têm medo de ir para a rua, ou têm medo de ir para o trabalho, por exemplo. Porque têm medo que, quando são promovidas, falham com os projetos que têm em mãos. E então preferem não ser promovidas. E estão uma vida inteira que não querem ter um cargo superior porque têm medo de falhar. Reparem na estagnação da vida de uma pessoa que tem capacidades, ela tem habilidades para andar para a frente na sua carreira profissional e o medo de falhar não a deixa. Vocês conseguem ver as consequências que isto dá à pessoa? Portanto, eu desafio todos vocês que estejam a ver este vídeo que pensem aí
qual é o vosso medo, se têm o medo de falhar e aonde é que vocês têm medo de falhar. Podem até comentar aí embaixo para a gente poder desenvolver mais este assunto se for do vosso interesse, ok? Espero que tenham gostado. Lembrem-se sempre, aceitem, analisem, procurem estratégias, planeamento consciente, coisinhas pequeninas para errarmos pequeno e feito é melhor que perfeito. Estas são as frases mais redondas que eu posso trazer aqui para o medo de falhar. Estejam todos muito, muito, muito bem e bora continuar a desenvolver-nos como seres humanos que somos, trazendo e gerando clareza para ti. Bora! Muito obrigada!